Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de português, nós vamos ver praticamente o mesmo assunto do nosso livro de gramática, tá certo? Que são sinais de pontuação, tá bom? Então, você assiste a aula com atenção, pega o seu livro, vai ler as informações que tem lá e com certeza você vai conseguir fazer as atividades, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai estudar. O ponto final, ele indica o final da frase. Declarativas, afirmativas e negativas, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, quando a gente diz a cigarra não tinha o que comer, bota o ponto final. Outra frase que pode ter um ponto final. Vou ao cinema com Joana, ponto final, certo? Júlia é uma aluna estudiosa, ponto final. Então, sempre que você terminar de escrever uma frase, você coloca ali o ponto final. Pode encerrar um assunto, né? Ponto final. Você coloca o ponto final, tá certo? E também nós vamos ver o ponto de interrogação. O ponto de interrogação, que é esse que você tá vendo aí, que parece o cabinho do guarda-chuva para cima e tem um pontinho embaixo, né? Ele indica quando tem uma pergunta, tá certo? Então, toda vida que você for escrever uma pergunta, no final da sua pergunta tem que ter um ponto de interrogação. Por exemplo, não guardou nada? Ponto de interrogação, porque você está fazendo uma pergunta. Outra frase. Em que rua fica a escola? É uma pergunta, então você coloca o ponto de interrogação, tá certo? Outro também que a gente vai ver, gente, é o ponto de exclamação. Esse ponto, ele é um pauzinho, ó, com um pontinho embaixo, certo? Ele indica um espanto, uma surpresa, quando você está admirado com alguma coisa, um chamamento, uma ordem ou um pedido. Por exemplo, essa frase aí, ó, pois dance agora. É como se tivesse uma ordem, né? A gente coloca o ponto de exclamação. Outra frase, que surpresa agradável. Ponto de exclamação. Como gosto de você. É uma coisa que ele tá botando ali uma intensidade, né? Como eu gosto de você. Aí tem que colocar o ponto de exclamação, tá certo? Então, sempre que você vai falar, escrever uma frase em que você tá mostrando uma admiração, nossa, que casa bonita, ponto de exclamação, entendeu? O filme foi legal, ponto de exclamação. Né? O bolo está delicioso, ponto de exclamação. Sempre que tiver uma admiração, um espanto ou um chamamento, certo? Então vem um ponto de exclamação, tá bom? A vírgula, ela é usada para separar as palavras em sua numeração, nas datas, para separar o nome das localidades. Por exemplo, comprei laranjas, maçãs, bananas e uvas. Então, essa separação aí, laranja, maçã, né, tem que ter uma vírgula. É uma pausa quando você diz quando você vai dizer uma outra coisa. Por exemplo, toda vida que eu coloco a agenda com vocês, eu coloco página 8, aí boto uma vírgula, 9, vírgula, né? Então, sempre que é para separar alguma coisa, a gente coloca vírgula. Minha mãe foi ao mercado e comprou. Aí você vai colocar o que ela comprou. Pão, vírgula. Arroz, vírgula. Açúcar, vírgula. Aí quando chegar no penúltimo, você diz arroz e farinha. Aí bota um ponto final, porque você terminou a frase, tá certo? E no ponto e vírgula é esse daí. Tem o pontinho em cima e a vírgula embaixo, certo? O ponto e vírgula ele é usado para indicar uma pausa ou um pouco maior que a da vírgula na leitura. Por exemplo, né? Olha só. Esses patins são bons, vírgula, mas são caros. Aí então, o que acontece? É como dar uma pausa maior. Então, bota o ponto e a vírgula. Aí ele diz, aqueles são mais baratos, vírgula, mas são fracos.
né? Então, você vai ver que o ponto e vírgula, ele entra quando você coloca uma frase que tem uma pausa maior, certo? Olha só, esses patins são bons, mas são caros. Já aquele ali, você vê como deu uma pausa, né? Então, nessa pausa, a gente coloca ponto e vírgula nessa pausa mais prolongada, tá bom? Já quando é uma pausa mais rápida, na questão de que a gente foi, né? Minha mãe foi ao mercado e comprou pão, laranja, melancia, então ali já é mais rápido, então é só a vírgula. Quando tem uma pausa mais prolongada, a gente coloca ponto e vírgula, tá certo? E agora nós vamos falar dos dois pontos. Os dois pontos que a gente fala, gente, é esse aí, ó, um pontinho em cima do outro, certo? E eles são usados para indicar que alguém vai falar quando queremos dar uma explicação e iniciar uma numeração. Por exemplo, Fabiana disse ao pai. Aí a gente coloca 2 pontos. E aí vai dizer a frase que a Fabiana disse. Então, sempre que você for escrever um texto, por exemplo, você escreve um texto, aí você diz assim, ó, minha mãe me falou. Aí bota 2 pontos, certo? Aí você vai embaixo e coloca o que a sua mãe falou. Ou então, Marcela falou para o Fábio. 2 pontos e coloca embaixo o que a pessoa falou. Então, 2 pontos, ele sempre vai entrar na hora que alguém vai falar, né? Então, Marcos disse, aí bota 2 pontos e depois você escreve o que foi que o Marcos falou. Aí é onde a gente entra no próximo ponto, que é o travessão. Esse travessão, ele é usado para indicar a fala de alguém. Então, sempre que você colocar os 2 pontos que alguém vai falar, quando você for escrever a fala que a pessoa vai falar, você tem que colocar esse travessão aí na frente, que é esse tracinho aí, ó, certo? Então, você colocou, Marcos disse, aí botou 2 pontos, na outra linha, você coloca travessão e coloca o que o Marcos falou. Marcos disse 2 pontos, na outra linha, travessão. Hoje não vou para a escola, né? Então, foi o Marcos que falou que hoje ele não vai para a escola. Então, sempre o travessão, ele vem quase sempre depois dos 2 pontos. Sempre que alguém for falar, você coloca 2 pontos e depois coloca o travessão para dizer o que foi que a pessoa falou, tá certo? O parêntese, gente, ele é usado para separar uma explicação ou uma colocação para chamar a atenção. Por exemplo, eu estava descansando no jardim a cochilar. Aí ele colocou, na verdade, já estava dormindo. Então, o parêntese aí, ele é para colocar essa explicação, certo? Quando eu digo para você assim, ó, todos devem fazer a atividade. Na verdade, né? Ou, gente, nem todos. Então, quando eu vou explicar o que eu estou dizendo, né? Eu coloco... Quando eu estou escrevendo, eu tenho que colocar essa explicação entre parênteses, tá certo? E também existem as aspas. As aspas, elas são usadas para chamar a atenção para palavras ou expressões. Por exemplo, abrir os olhos, sonhando. Então, ele estava no sonho e abriu os olhos. Então, esse aspas aí é para dizer o que ele estava fazendo. Ele estava sonhando e abriu os olhos. Outra, citar a frase de outra pessoa ou quem pensa que falou ou fala. Por exemplo, Dona Joaninha disse. Quando você vai escrever a fala de uma outra pessoa, você tem que colocar o que ela disse entre aspas, tá certo? Assim você vai usar as aspas. Quando a gente diz entre aspas, é porque tem aspa no começo, que é esses 2 pauzinhos aí em cima, na parte de cima da letra. E quando você termina de escrever, você coloca mais 2 aspas, que é no final da frase, coloca 2 aspas também em cima da letra, que é no final da frase, tá bom?